depois você vai editar. Aí o povo fala assim, corte. Hello Goods, eu não tenho nem roupa pra isso! Bipô. Sou terrapolitano, nascido em 12 de fevereiro de 62, aquariano. O ator Frank Menezes tem uma longa história no teatro baiano, que certamente você desconhece, mas que vai sair daqui sabendo tudinho. Muito bem-vindo ao Cultureiros, Frank. Muito obrigado. É um prazer mesmo. Bom, ele participou de peças de grande sucesso aqui na Bahia, como A Bofetada e Vixe Maria, Deus e o Diabo na Bahia, mas também tiveram trabalho solo, né? O Indignado e O Corrupto, que foram um sucesso de bilheteria na cena artística daqui de Salvador. Você consegue comentar sobre esses 4 trabalhos? Bofetada faz parte da minha vida, do sangue, da minha carreira artística, de uma forma tão bonita que até eu não faço há 23 anos. Eu saí da Companhia Baiana de Patifaria, que eu era um dos fundadores. É isso que eu vou dar, você foi a primeira geração. Fui. Eu fui um dos fundadores, um dos criadores do espetáculo, né? Não tinha nem nome ainda, a gente não sabia que nome colocar. Ficávamos improvisando em cima dos textos que eram a base do teatro besterol, carioca, né? E aí surgiu a Bofetada em 1988. E eu fiquei até 1994. Então, ou seja, já vão, no ano que vem, já serão 30 anos que eu saí, mas depois voltei para a comemoração dos 10 anos da estreia, que acabou a gente montando no 11º ano, que a ideia era se comemorar os 10 anos de criação da Bofetada em 1998. Mas eu estava no Rio de Janeiro, e aí em 99 se consolidou a ideia e era para ser feito somente 6 meses, e eu disse, olha, eu só posso fazer 6 meses, e a gente ficou 1 ano e meio. Porque eu acabei nunca mais assistindo, porque me toca profundamente. Aí eu não quero assistir não, eu não vou nem falar, senão eu vou chorar. Não. Mas por vários motivos, né? Por causa não só do coisa, mas por causa de boa. Sim. Então eu não consigo ver não. Vixe Maria, Deus e o Diabo na Bahia, é que você fez o Diabo. Eu fiz o Diabo. Que eu não podia assistir esse espetáculo, porque no final Jesus Cristo mostrava bumbum, não era? Não, nós dois ficávamos nus. Era? Deus e o Diabo. Deus e o Diabo. A gente tomava um baculejo no carnaval e era assaltado. Deus e o Diabo eram os assaltados do carnaval, lavavam a roupa da gente toda. Não, pois, Fernando Guerreiro, volta aí. Você tinha quantos anos? Não, olha, isso foi em 2000 e... De 2004 a 2007. Ixi, eu nasci em 94, eu tinha 10 anos. Que ódio de você. Não, eu tava fazendo sua pauta, aí eu falei, nossa, como ele começou em 83, eu nem era nascida. A ideia de montar era um dos grandes eventos para comemoração dos 40 anos da Fundação Cultural do Estado da Bahia, que em 2004 a Fundação fez 40 anos. E aí tinham vários eventos e dentre esses eventos tinha a montagem de um espetáculo, A Direção de Guerreiro. A princípio ia ser de Deolindo Kekuchi, e era um outro espetáculo para ser feito para uma apresentação no Teatro Castro Alves. Deolindo não pôde, e aí Guerreiro foi chamado, e Guerreiro sugeriu que fez, olha, você montar, né, fazer uma montagem de um espetáculo, né, não só da criação dos atores, mas figurino, cenário, para fazer uma apresentação. Vamos fazer uma temporada de 1 ou 2 meses num teatro menor, na Sala do Coro. E ninguém imaginava que fosse aquele sucesso. Em 2004, a ideia era fazer de quinta a domingo a temporada, e a estreia para os secretários, os políticos, e, né, que era a ideia da fundação, a ideia era fazer esse evento de estreia numa quarta-feira. Fizemos na quarta-feira e estreamos para o público quinta, sexta, sábado e domingo.
foi um absurdo tão grande sucesso que a gente não conseguiu tirar a quarta-feira. Aí na segunda semana foi de quarta a domingo, e continuou, acabou um mês, acabou, era um mês só na Sala do Coro. E aí eu e Guerreiro, aí foi meu lado diabo mesmo, pegando no pé da produção, de nós continuarmos em cartaz. Aí a produção ficou com medo, porque assim a montagem foi feita toda com a verba destinada do aniversário da fundação. Aí eu sugeri que nós, sentei com o elenco todo e vem cá, vamos dividir, vamos fazer um percentual, vamos enfrentar essa bilheteria. Pronto, fomos até para São Paulo, ficamos até 2007. Antes eu queria te lembrar uma outra coisa, meu primeiro monólogo, que foi Quem Matou Maria Helena, que foi um espetáculo... Frank Menezes em Quem Matou Maria Helena. Foi um dos grandes impulsos que eu tive através do convite de Celso Júnior de me dirigir com um texto de Cláudio Simões. Um dos grandes impulsos que eu tive para sair da companhia Baile Patifaria. Porque foi quando ele disse, você quer? E aí eu tive essa vontade. Então isso foi em 94? Isso em 94, foi quando eu estreiei. Foi o meu primeiro monólogo, foi Quem Matou Maria Helena. Que legal, que legal. E veio o Indignado e depois o Corrupto, assim, agora já anos 2000. É isso. O que eu sinto em O Indignado e o Corrupto é que são espetáculos com a mesma energia, São. você acha? São. O Corrupto é o meu primeiro texto. E eu justamente me provoquei a escrever para fazer o outro lado do Indignado. Quem não é indignado é corrupto. E o Indignado foi uma proposta, quando nós saímos, quando acabou o Virgem Maria, não me lembro mais se foi a produtora ou se foi o próprio Fernando Guerreiro que disse, bora montar um espetáculo solo seu, bora. E aí o que é que nós vamos falar, e aí pensamos muito em fazer um espetáculo que desse margem a eu improvisar. Sim. Que foi uma coisa que eu descobri com a companhia Baile Patifaria, que eu descobri com a Bofetada. Um espetáculo que provocasse, que eu pudesse fazer esse tipo de provocação também com o público, né? De brincar com as coisas. E aí veio uma ideia, que o texto é de Cláudio Simões e de Jaman Barbosa, e aí a gente veio com coisas assim, o que é que nos incomodava? Nos anos 90, quando era a gestão de Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos, e ele fez uma visita aqui no Brasil, ele vazou para a imprensa. E todo mundo ficou muito indignado e ele teve que fazer uma retratação, Bill Clinton, porque no relatório, num trecho tinha assim, a corrupção faz parte da cultura do país. Na época já me chamava a atenção que pessoas muito indignadas com aquilo burlavam o imposto de renda. Eu sei porque eram pessoas próximas, né? Não só próximas como amigo, mas próximas como parente. Não declarou, pede ao dentista para aumentar a nota fiscal. Estou contando isso como é a base do que eu pensei de fazer o Corrupto, né? Pessoas que pedem, por exemplo, o filho da empregada para botar como dependente, né? É uma quantidade muito grande de pessoas que não pagam o condomínio. Tem uma quantidade... Tem uma série de coisinhas, né? Que você não percebe. E você acha que é... Tem gente que fala assim, eu vou fazer isso, eu vou ficar dando dinheiro, o governo está cheio de dinheiro, como se o governo fosse uma pessoa, como se o governo fosse um ser humano, né? E é essa mesma pessoa que não paga, por exemplo, não paga IPVA. Outro dia, dentro das minhas pesquisas, eu descobri que 40% dos inadimplentes com o IPVA são de carros importados. Ou seja, você então não tem... Primeiro, você não tem dinheiro para comprar o carro, ou então você não tem informação suficiente
para saber que aquele carro que lhe custou uma fortuna, porque é um importado, você tem que pagar um imposto muito maior. Às vezes chegam a 10% ou até mais do valor do carro. Então tem gente que não paga. Essas mesmas pessoas são aquelas que reclamam que o asfalto está cheio de buraco, né? Que não tem sinalização, essa cidade é toda esburacada, a cidade é toda acabada, e aí você não percebe. Se você pagasse seu imposto, você teria legitimidade para cobrar que o governo. Eu comecei a parar para pensar nisso. Aí me veio a ideia de escrever O Corrupto. O Corrupto era uma aula de corrupção ativa, uma aula secreta, e eu, quando o público entrava, eu já instalava eles, aí é que o público caía a ficha de que eles eram alunos de um curso que eu tinha proposto e que eles ali eram uma aula secreta e que eu dava no teatro para que a Polícia Federal não descobrisse, entendeu? Era como se fosse um teatro. Então eu criei toda uma brincadeira. Você assistiu? Eu achei. A minha primeira entrevista com você foi no Corrupto. Foi por causa do Corrupto. E eu ficava de burca. Sim, eu acho que 3 vezes. E eu recebi o público de burca. Passava pela plateia. No foyer, né? Isso, justamente para ver se alguém estava com o dever de casa feito. Entendeu? Porque não sei se você lembra que quando começava eu já dava um esporro, porque ninguém veio disfarçado de muçulmano. Porque a aula era de disfarce. Não lembro. Como você se disfarçar. Entendeu? Que eu me lembro bem, algumas outras coisas que aconteciam que te desconcentravam. Eu não sei se isso era de propósito ou... Muitas assim, vezes eu me desconcentrei. Não, tinha algumas coisas propositais e outras eu me desconcentrava mesmo. Porque aí foi um outro problema que eu descobri com o Corrupto. Como foi o meu primeiro texto, eu me criticava muito. Então eu me perdia porque às vezes eu sou pensando, eu não bato bem na cabeça. Eu me distanciava. E eu falei, meu Deus, isso não está bem escrito, isso não está escrito bem. E eu falando o texto e eu pensando, não gente, não era para eu falar assim desse jeito. No meio do espetáculo. Aí eu me perdi. Onde é que eu estava? Pronto, aí eu me perdi. Isso, e combinava. Eu queria falar do quanto nós somos corruptos. Entendeu? Aí eu convidei as pessoas, o espetáculo era um convite para eu tornar aquelas pessoas corruptas melhores, para ensinar elas como burlar. Como é que a gente faz era uma comédia. certinha? Exato. E era uma grande brincadeira, né? Porque Sim. eu fazia uma esculhambação. E aí, obviamente, eu ia colocando as coisas que tinham a mesma pegada, assumo, que tinha a mesma pegada de abertura para improviso, que eu já tinha feito Não no tinha Indignado. energia de falar. Isso. Né? O Porque- Indignado falava. Porque não E aí tinha... o Corrupto fala. Porque não tinha a quarta parede, que é a quarta parede, que é a Uhum. ilusória que separa o teatro, que separa o ator da plateia. Então eu quebrava essa quarta parede, eu me relacionava com a plateia como se ela estivesse me vendo e como se ela fossem meus alunos. O Corrupto, você começou em 2016, foi isso? 2016. E aí ele veio numa fase muito esquisita no Brasil, não é? Isso. A nível político. Já E tava você não fez Já começou em 2013 a fase esquisita. Isso, em 2013. E aí, em 2019, você encerrou o Corrupto e não voltou mais, foi isso? Mas quem me impediu na época foi a pandemia. Isso. Agora, antes da pandemia, final de 2017, 2018, nós do entretenimento começamos a notar uma queda muito grande de público no país inteiro. Porque quando você está numa situação financeira muito ruim, a primeira coisa que você tem que cortar no seu orçamento doméstico é justamente o entretenimento, é justamente a diversão, né? Então a gente começou a notar que a princípio eu achei que poderia ser o espetáculo, que já tinha dado o que deu, mas não, eu estava vendo que os colegas também estavam se queixando disso e os colegas também de fora de Salvador, né? Os amigos e colegas cariocas, paulistas,
paulistanos já estavam notando que estava havendo uma queda. Tanto que em 2019, justamente depois do governo, da mudança, a coisa estava ficando tão mais grave, as pessoas estavam numa crise financeira tão grande, que minha última vez que eu apresentei o Corrupto foi no Eva Rex, que fechou, a Livraria Cultura, no Salvador Shopping. Sim. E era outubro, eu ia fazer uma temporada de um mês, sábados e domingos, e na segunda semana eu notei que tinha que tirar um domingo, porque não estava tendo público mesmo. E aí, tanto que eu fiz somente sábado e domingo na primeira semana, na segunda, e aí na terceira e na quarta eu só fiz o sábado, e não lotou mais nenhum dia. E aí eu comecei a pensar, né, do que vamos fazer e tudo e tal, multar, enfim. Não deu tempo nem de pensar direito em teatro, e eu estava com uma certa tranquilidade, porque eu estava contratado da Globo fazendo Cine Hollywood, e aí eu também estava pensando se eu ia montar outra coisa, pensando, gente, a gente tem que debruçar o olho, quando eu falo gente assim, né, os amigos, né, os colegas em volta, minha produção, a gente tem que ver o que é que está acontecendo, o que é que vai montar, o que é que o público quer ver, e eu, ao mesmo tempo pensando, a gente vai fazer a segunda temporada, a gente estava já pensando, a Globo não sabia se ia gravar já automaticamente a segunda temporada do Cine Hollywood, e aí ficou naquilo, aí pum, veio a pandemia, e depois eu acho que o público só ia saber que a minha peça não se falava especificamente de política se fosse assistir. E de um político, né? Porque assim, você cita alguns políticos. Várias ações. De um partido, de outro partido. Você cita diversos políticos. E às vezes de uma forma diferente. Eu citava o dinheiro de Gedel. Eu ia ensinar como você guardar dinheiro. Né? Já que você depois... Olha, dependendo de como você faz e tudo, eu não me lembro como é que eu criava uma maluquice em relação a como você receber propina e tal, assim. Mas guarde bem, guarde direito, compre mato, não guarde em caixa de papelão, como no Apartamento da Graça. Eu não tocava do nome dele, entendeu? Só fazendo um parêntese, que às vezes as pessoas confundem muito o ator com o personagem. O personagem, um professor de corrupção, é claro que ele é corrupto, né? Então é o personagem que é escroto, é um personagem criminoso, Sim. Né? O ator não, estava fazendo uma piada com Sim. isso, com a canalice, voltando à questão de eu não querer fazer mais, é porque... E realmente você não quer? Não quero não, sabe? Porque, assim, depois do país rachado, tantas coisas para mim vieram muito claras do comportamento humano. A gente precisa da rede social para divulgar espetáculos, em cartaz e tudo. Se eu colocar o nome O Corrupto entrou em cartaz e tal, na rede social, que é um mundo de gente, aquela pessoa que nunca foi ao teatro vai achar que eu vou falar de Lula ou de Bolsonaro. E não falo, entendeu? Estreiei em 2016, antes até mesmo de saber que os dois iam competir. Entendeu? Apesar de que eu pincelava eles, mas quem estava lá... E eu comecei a notar, depois que Bolsonaro se elegeu, que as pessoas começaram a me inquirir na plateia. Aí eu fiz, não quero isso não, então vou me distanciar e voltar a fazer o que eu quero. Então vem coisa nova por aí? Vai vir, mas ainda não fechei na minha cabeça ainda o que seria. Sou eu que vou me investir, as leis de incentivo, elas continuam sendo muito estranhas, a seleção é uma bola de cristal desligada, porque você não sabe quem é que ganhou ali, você não sabe quais foram os critérios. Eles até dizem os critérios, mas sei lá, fica um negócio... Fica esquisito. Eles dizem que dizem os critérios, sabe? Mas esse ano Frank fez parte do elenco da peça Um Vânia de Chekhov. Isso. No Teatro Baiano. Então vão ao teatro, consumam o teatro.
Eu quero trazer uma curiosidade, falando ainda de teatro. Frank Menezes levou a primeira estatueta do Troféu Bahia Aplaude em 1994. Isso. Como melhor ator. Isso. Né? Foi bom. Em 2001 também. Em 2001 foi Copene. Foi bom. É o mesmo prêmio que mudou de nome, né? Mas era Copene? É Copene. Então E agora- tá faltando pra coleção o Braskem. Que é o mesmo prêmio. Eu sei, eu tô brincando. Inclusive Não, a estatueta é igual. Né? É igual, é a mesma coisa. Só mudou o nome mesmo, É. por questões de empresa mesmo. Ah. Né? A gente pode brincar pra virar, a gente sair do teatro e entrar em Pode. televisão. Pode. Bora fazer uma brincadeira. Essas brincadeiras? Essas brincadeirinhas. Você já tá com a placa aí. Já. As plaquinhas. E aí o legalzinho pra cima é quando você ficar indignado com o assunto que eu falar, tá? Pode justificar ou não, também não tem problema nenhum. Eu vou dar, tipo assim, o céu. Aí você vai dizer se o céu te deixa indignado ou não deixa indignado. Então, legalzinho te deixa pra baixo, não está. Tá? A política. Não me deixa indignado. O que me deixa indignado são os políticos. Porque a política faz parte, né? O ser humano é um ser político, né? O carnaval. O carnaval de duas portas. Porque eu me indigno um pouco, entendeu? Assim, mas eu amava o carnaval. Nasci numa semana, uma semana depois do carnaval, ou uma semana antes, não me lembro. Eu me lembro que minha mãe estava pulando, estava brincando no carnaval. E eu não sei como, porque eu nasci com quase 5 quilos. Eu lá pulando. E ela pulando. Todo mundo já falava que eram gêmeos, né? Mas o que me deixa indignado é o que a indústria que virou o carnaval, né? O nome carnaval é justamente, talvez seja um romantismo meu, mas é você se desnudar de tudo, se livrar de todas as amarras. E hoje virou uma coisa tão de indústria mesmo, né? De entrar num processo da máquina do carnaval que tem que funcionar, que isso me deixa muito apreensivo. O Prêmio Braskem de Teatro. Indigna de jeito nenhum. De jeito nenhum. O teatro. Jamais. A rotina. Também não. Também não, é necessário. As muriçocas nos teatros. Sim! Que te desconcentra. Você viu, no dia, não foi? Tinha um mosquito girando. Ai, a arte. Jamais vai me indignar. Ai, Arildo Deda. Não me faça chorar. O cinema Não é nacional. tão necessário. Não, se me indigna? Jamais. Pra terminar. Sim. Favelada. O que é? Júnior te indigna? Não, jamais. Foi um grande trabalho. Frank fez uns papéis emblemáticos na televisão, né? Desde 94, quando ele começou com o Culpado de Ogum. Em 98 você fez aí sim uma minissérie, né? Dona Flor e seus dois maridos. Estreou em 98, Ah. porque na época era diferente. Que a tecnologia mudou muito e na época não tinha o Projac. Então foi uma série de 23 episódios, mas ela durou 1 ano e meio gravando. Hoje a gente grava Isso em 97. 97, começamos em dezembro de 96. Que E legal. foi até março de 98. Estreou em junho de 98. Uma coisa que me indigna nisso. Agora, que aí eu posso falar. Se você quer falar, pode falar. Posso falar. Eu vou Globoplay, por exemplo, né? Que todos os trabalhos que nós fizemos está lá na Globoplay, né? Só que a Globoplay, lá vai eu todo feliz assistindo, né? Essa série, Dona Flor e seus dois maridos, com Júlia Gann, Edson Celulari e Marco Nanini nos papéis principais, né? Aí comecei quando começou a abertura eu vi que não tinha o nome, começou os créditos que eu me lembrava. Eu falei, cadê o nome de Otávio Augusto? Cadê Lúcio Mauro? Cadê meu nome? Cadê Cláudio Mambetti? Cadê Cília Coentro? Cadê Dira Paz? Cortaram tudo
E os 23 episódios virou um longa-metragem de 2 horas e meia. Transformaram, reeditaram de uma forma tão bruta, tão tosca, tão inacreditável, que eu descobri há pouco tempo, viu? Porque eu esqueci que eu fazia. Eu fiz, deixa eu ver se tem Dona Flor, que me deu vontade de ver, porque, imagina, eu fiz em 97, né? Tantos anos atrás. Deixa eu ver como eu tava, né? E aí, mas foi tão inacreditável e ficou a história resumida somente no caso amoroso de Dona Flor e Vadinho. Até Marco Nanini meio que fica uma coisa passando. Marquei até de encontrar Maurinho Mendonça Filho, que era o diretor, que é meu amigo e tal, mas eu quero, quando eu encontrar ele pessoalmente, eu vou perguntar a ele se ele sabe. Porque tem coisas que você não sabia. Mulher, em 2007. Foi. Né? Nem me lembro mais o que eu fiz. Pedra do Reino e Toma Lá da Cá. Em 2011 foi O Astro. Gabriela, em 2012, o remake, né? O Astro e Gabriela, remake. Em 2013, O Canto da Sereia. Isso. Em I Love Paris, em 2015, ele se destacou interpretando Júnior, que é o mordomo da vilã Soraya, fazer questão de bajular a patroa, implicar com as empregadas e dizer que morava na Zona Sul. Esse favelada é o bordão de Júnior, né? Era o bordão de Júnior. E ele usava para se referir à empregada Melodia. Ele ficou muito conhecido com esse papel, que rendeu até indicação ao Prêmio Ken de televisão. Ele também fez cine Hollywood em suas muitas temporadas, desde 2019, a última foi agora 2023. E em 2022, a série brasileira O Cangaceiro do Futuro. Na Netflix. Franklin também já fez cinema. Em 96 ele fez Tieta do Agreste, que está disponível aqui no YouTube. Eu nem sei se eu posso falar isso, mas que está disponível de forma gratuita aqui no YouTube. Ele fez Jairo em Tieta do Agreste, com Sônia Braga, uma gata. Em 2010, Quincas, Berro d'Água e Capitães da Areia. Os dois juntos. São dois filmes rodados aqui nas ruas de Salvador, né? São dois filmes baseados na obra de Jorge Amado, né? Que são filmes muito legais. Quincas, Berro d'Água e Capitães da Areia são os dois. Eu assisti no cinema, tá vendo? Eu não sou tão novinho assim. Em 2015 ele fez A Coleção Invisível. Esse filme é fantástico. Em 2016 ele fez Shaolin do Sertão. Ai, amo. Que também está disponível. Tá disponível na Netflix. E já vai ter o Shaolin 2, viu? Que legal! Vou começar a filmar, eu acho que em maio. O cinema nacional é uma delícia. E tem uma variação de obras, sabe? Você tem um leque de diretores, de pensadores, é muito lindo. O cinema nacional é uma das coisas mais ricas que nós temos no país, com certeza. Eu não consigo resumir em palavras a importância de te ter aqui no Cultura. Ave Maria, não faço não. De bater esse papo, de verdade. Muito obrigado, foi uma coisa muito da hora. Bem rápido. Aproveita Frank em Salvador para poder fazer isso. Já era uma coisa que eu paquerava, né? Fazer essa entrevista e que bom que deu certo. Meu querido. Eu estou muito feliz, muito obrigado. Obrigado a você, obrigado a você por ter essa dedicação com a área cultural que é tão querida, que é tão raro ter uma pessoa como você que se dedica a justamente fazer o seu trabalho em cima da cultura. É muito lindo. Obrigado. Tamo junto. Enquanto você se inscreve no canal para ver se eu ganho dinheiro. Curte o vídeo se gostou e compartilha com todo mundo. Cheiro. Muito obrigado, Frank. Obrigado a você, querido. Obrigado.